grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Como esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Bom dia, igreja. Bom dia, irmãos e irmãs. Que a graça, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre todos vocês, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. E nós podemos dizer que essa paz que Deus nos dá, que essa paz que o Senhor Jesus nos concede, não é uma paz que vem de coisas externas, do que nos cerca, do que o mundo está nos oferecendo, mas é uma paz que está no nosso interior, que o Espírito Santo vem e nos diz que nós podemos descansar e confiar no Senhor, que Ele está cuidando da nossa família, Ele está cuidando da nossa casa, Ele está cuidando dos nossos, né? E assim nós podemos estar caminhando certos nessa confiança que o Senhor está nos dando, né, irmãos? E assim,
esse é um tempo de gratidão, né? Eu vejo assim que nós já passamos na metade do ano, são 6 meses que já entramos no 6º mês do ano. Quantas coisas aconteceram, né? Nós podemos dizer assim, como o Senhor foi bom, como Ele cuidou de nós, né? Podemos dizer assim, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui cuidou de nós o Senhor. E esse é um tempo mesmo de gratidão. Nós podemos dizer assim como o salmista, ele falou lá no Salmo 118, 24, que ele diz assim, que nós podemos dizer assim, esse é o dia que o Senhor nos fez. Nós devemos nos regozijar e alegrar nele, né? A Bíblia Viva, ela diz assim um pouquinho diferente, este dia foi especialmente preparado pelo Senhor, vamos nos alegrar e festejar nele. Esse é um dia de gratidão mesmo, né? Pelas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem nos concedido até nesse semestre que nós vivemos. E assim nós queremos continuar agradecendo, porque o Senhor está cuidando de nós, né, irmãos? E eu quero ler com os irmãos, vai ser na versão da Bíblia Viva, que é um pouquinho diferente da que os irmãos estão acostumados, mas o Salmo 84. E para mim esse salmo é uma oração. Eu queria que os irmãos estivessem assim, acompanhando a leitura, porque é um pouquinho diferente. Diz assim, como é agradável estar no lugar da sua habitação, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, sente muitas saudades do templo do Senhor. Meu coração e meu corpo vibram de emoção quando me aproximo do Deus vivo. A gente sente saudade dessa comunhão, né, irmãos? Como que é gostoso a gente estar aqui. Hoje a gente está mantendo essa comunhão, cada um nas suas casas. Mas a gente sente muita saudade de estarmos juntos e a gente sabe que logo a gente vai retornar. Os pardais e andorinhas fazem seus ninhos para proteger seus filhotes, perto dos seus altares, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes as pessoas que frequentemente estão na sua casa, louvando o seu nome sem cessar. Como são felizes as pessoas que fazem do Senhor a sua força e resolvem em seu coração seguir os retos caminhos de Deus. Elas são capazes de transformar lugares secos em fontes de água, de transformar tristezas e sofrimentos em alegrias e bênçãos, em lugares cobertos de flores e frutos, como as primeiras chuvas. Sempre que surge uma dificuldade, elas recebem do Senhor Deus e vão sempre ao templo de Sião para adorar o Senhor. Ó Senhor Deus dos exércitos, ouça a minha oração. Ouça, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que é o nosso escudo, e trate com bondade o seu ungido. Mais vale passar um dia no seu templo do que viver 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ficar humildemente à entrada da casa de meu Deus, a viver nas casas dos maus. Pois o Senhor Deus é o nosso sol, o nosso escudo. Ele nos dá a sua graça, a sua bondade, a sua honra, e nunca deixa faltar coisa alguma aos que andam nos seus retos caminhos. Ó Senhor dos exércitos, como são felizes aqueles que confiam no Senhor. Esse salmo é uma oração, irmãos. E assim, por várias vezes ele repete, Senhor dos exércitos. Nós podemos estar no meio de uma luta, mas nós sabemos que nós temos um Senhor, que Ele é o Senhor dos exércitos, e Ele está indo à frente na nossa luta e na nossa batalha. E agora vamos estar orando, né? Entregando esse tempo ao Senhor, e esse é o culto que Ele possa receber esse culto, como aroma suave, como adoração ao Senhor, né? Vamos estar orando. Querido Deus, querido Pai, é com muita gratidão no nosso coração. Nós queremos mesmo estar oferecendo esse tempo ao Senhor. E nós agradecemos, Senhor, pela vida. Nós agradecemos pelo Teu cuidado, pelo tempo, de todo o tempo que o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem sustentado essa igreja. O Senhor tem sustentado e guardado a cada um. Cuida, Senhor amado, cuidando de nós para que nada venha nos faltar. Pois o Senhor é o nosso Deus, o Senhor de toda a provisão. Obrigado, ó Deus, nós te agradecemos mesmo pela chuva que caiu esses dias. Ó Deus, ela veio molhar a terra seca, que estava tão sedenta. Nós precisamos dela para que possamos ter os nossos mantimentos, a nossa alimentação. Muito obrigado, Senhor. Sabemos que tudo isso vem de Ti. Ó Senhor amado, recebe mesmo a nossa gratidão e adoração. Mas também queremos colocar diante do Senhor, Pai, o nosso pedido de perdão, que o Senhor nos perdoe por tudo aquilo que nós não fazemos, que o Senhor nos perdoe por tudo aquilo que deixamos de fazer. Ó Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia das nossas vidas.
Olha também pela nossa nação, perdoa o pecado dessa terra, Senhor. Nós sabemos que tantas coisas têm acontecido de ruim, tantas pessoas com o coração do mal, mas clamamos, Senhor amado, que o Senhor derrame o seu perdão, a sua graça, e olha para nós através do sangue de Jesus, que nos redime, que nos purifica, que nos limpa de todo o pecado. Pai, em nome de Jesus, recebe a nossa adoração, recebe o culto que ofereçamos aqui hoje ao Senhor, e que tudo seja feito para a honra e glória e louvor do seu santo nome. Aceita, pois, em nome do Senhor Jesus. É assim que nós oramos, Pai. Amém. Amém, irmãos. Vamos continuar adorando o nosso Deus, falar um pouco do amor dele por nós e do nosso amor por ele também, né? O louvor é isso, a gente expressar o nosso amor a ele e engrandecer o nome dele o tempo todo, amém? Vamos lá. Pois nada vai me separar do teu amor, Senhor, pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o teu amor. E com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou. Poderoso Deus de salvação, quero estar em sua casa e com gratidão te adorarei. Tua morte a vida me deu, teu amor incomparável. Não há outro que eu queira mais, pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o teu amor. E com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou. Poderoso Deus de salvação, quero estar em tua casa e com gratidão te adorarei. Tua morte a vida me deu, teu amor incomparável. Não há outro que eu queira mais, pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Pois nada vai me separar
aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu, ao teu. Aleluia. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu.
ti estou e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aleluia. A gente vai ficar com a palavra agora do pastor Flávio, amém? Amém. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. Antes de passar aqui por um tempo de meditação na palavra do Senhor, quero te convidar para um tempo de oração, para um tempo de intercessão. Aí mesmo onde você está, quero convidá-lo a dobrar diante do Senhor nesse momento o seu coração, quem sabe dobrar também os seus joelhos, se for o caso. Mas de qualquer forma eu quero convidá-lo para buscar o Senhor comigo nesse momento. Como igreja nós respondemos a tudo que estamos vivendo de diversas formas. E temos diversas formas de fazer isso. Uma delas, sem dúvida, é a oração. Nós precisamos usar desse recurso que Deus nos deu, de buscá-lo, de ir até a presença dEle e colocar diante dEle aquilo que, de alguma forma, tem tomado o nosso coração nesses dias. Tá bom? Eu quero fazer isso, nós vamos ter um tempo agora. Fale com Deus, vá colocando sua vida diante dEle, vá clamando a Ele por esse momento, por esse tempo em que nós estamos vivendo. Peça ao Espírito de Deus que nos visite com graça, com amor, com cura, com misericórdia, derramando da presença dEle sobre nós, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, sobre o mundo também, que a boa mão de Deus esteja sobre nós. Que esse Deus que amou o mundo também se revele a esse mesmo mundo nesse momento, com a sua graça, com a sua bondade e com a sua misericórdia. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos nos dobrar diante da presença dEle nesse momento. Senhor, nós, nesse instante, com o coração contrito e quebrantado, nos colocamos diante da Tua presença, sabendo quem Tu és, sabendo que o Senhor é Deus, que o Senhor tem prazer em ouvir as orações do Teu povo, sabendo, Senhor, que o Senhor pode fazer muito além daquilo que nós pedimos e pensamos. Que bom que é assim. Que bom que o Senhor sonda os nossos corações. Que bom que o Senhor mesmo, através do Teu Espírito, intercede por nós, em favor de nós. Que bom que o Senhor mesmo, ao olhar para nós, conhece as nossas limitações e sabe que nós não conseguimos ou não sabemos orar como convém,
mas o Senhor mesmo nos ensina, o Senhor mesmo vai nos ensinando. E nesse momento nós queremos orar por essa situação que nós estamos enfrentando, Senhor. Pai, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia da cidade de Londrina, do nosso estado, do nosso Brasil, Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia desse mundo que tanto carece do Senhor nesses dias. Pai, revela a Tua presença, Senhor. Revela o Teu rosto curador, revela o Teu rosto, Pai, de um Deus de infinita graça, de infinita bondade, que se derrama aos seus, que ouve o clamor dos seus. É a Ti que nós buscamos, Senhor. Nós pedimos por todos aqueles que estão sofrendo nesse momento. Tem misericórdia, Senhor. Aqueles que estão enlutados, enfermos, sofrendo também nas questões econômicas, emocionais. Senhor, tem misericórdia. Toca também o coração, Pai, das nossas lideranças. Traz sabedoria, graça, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Pai, se o Senhor não for por nós, Pai, nós estaremos perdidos. Por isso nós Te buscamos. Por isso nós intercedemos como igreja nesse momento. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, irmãos e irmãs, uma alegria poder compartilhar a palavra com os irmãos nessa manhã. Nós queremos falar um pouquinho sobre alguns movimentos de Jesus em meio à crise. Como é que Jesus se portou diante da crise? Antes mesmo de vir ao mundo, Jesus já foi descrito pelo profeta Isaías como sendo um homem de dores, aquele que sabe o que é padecer. Então, já havia um anúncio, quando se falava sobre Jesus, já na boca do profeta, já se anunciava essa característica de Jesus, de ser esse homem de dores, esse homem que ia conviver com o padecimento, com as lutas, com os enfrentamentos, com as crises da vida. E diante de um momento como esse, ao qual nós estamos vivendo, enfrentando, passando também por crises, por dificuldades, por privações pessoais, existenciais, privações sociais também, nada melhor do que olhar para Jesus e perceber como é que Jesus lidou também com as crises dos seus dias, como é que ele lidou com as suas próprias crises. E a minha expectativa nessa manhã é que, ao olharmos para o modelo de Jesus, nós tiremos também algumas lições de como é que a gente pode se portar diante também das lutas que estão diante de nós, tá bom? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, e eu quero ler com os irmãos os versículos de número 36 até o versículo de número 39. Mateus, capítulo 26, versículo 36 até o versículo de número 39. É a primeira parte da conhecida história, da conhecida oração de Jesus no Getsemane. Esse texto é um pouquinho mais longo e eu quero me ater com vocês nessa manhã apenas essa primeira parte, que é uma história muito bonita e que chama muito a nossa atenção, fala-nos, como já anunciei, de como é que Jesus se portava diante da crise. E eu tenho certeza que nós temos muita coisa para aprender nessa manhã a partir desse texto, tá bom? Como eu disse, eu quero destacar apenas o começo da história, lembrando que depois ela segue com mais duas cenas e você pode ler o texto depois com mais calma na sua casa. Versículo 36, Mateus 26, 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e a 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco mais, prostrou-se o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. A primeira ideia que eu queria destacar com os irmãos nessa manhã
que eu queria pensar com os irmãos nessa manhã, é a respeito da condição de Jesus nesse momento aqui da sua trajetória, da sua vida, do seu ministério. A Bíblia nos conta que ele então se retira para um lugar, ele está com os seus discípulos, e o texto diz que em determinado momento dessa caminhada, ele é tomado aqui por dois sentimentos que devem chamar a nossa atenção nessa manhã, porque revelam a condição humana de Jesus. A Bíblia diz que ele experimentou a angústia e que ele experimentou também a tristeza. Vamos pensar um pouquinho a ideia de angústia. Angústia, quando aparece aqui no texto, quando aparece na Bíblia, ela se refere a uma figura de redução de espaço. Não sei se você já passou por essa experiência, de se sentir talvez esmagado, apertado, com o seu espaço restrito, com uma sensação de aprisionamento. A palavra angústia nos traz essa ideia de alguém que está sendo aprisionado, de alguém que está sendo esmagado, de alguém que está tendo uma espécie de redução da sua liberdade, alguém que está tendo assim, as suas emoções esmagadas pelas circunstâncias, alguém que está aflito, enfrentando a agonia. E quando fala de agonia, por exemplo, o desdobramento do termo angústia, ele também nos lembra de alguém que está passando mal. Jesus experimentou nesse momento uma angústia a ponto de sentir-se esmagado, ou roubado, ou reduzido, ou preso a essa situação a tal ponto de passar mal. Provavelmente a sua angústia afetou também o seu corpo de alguma forma. Ele experimentou no próprio corpo, possivelmente, a dor dessa angústia, desse momento que foi para ele certamente agonizante. Mas o texto diz também que, na mesma proporção, Jesus também experimentou a tristeza. Veja lá comigo de novo, no versículo 37. Enquanto ele caminhava, diz o texto, ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então, na mesma medida da angústia, ele também experimentou a tristeza ou a melancolia, que significa estado ou consciência que se assemelha muito à ideia de luto. É como se ele já estivesse, de alguma forma, experimentando esse sabor amargo que a morte, logo na sequência, lhe proporcionaria. Afinal, esse texto do Getsemane, no capítulo 26 aqui de Mateus, ele está um pouquinho antes da cruz, do momento da crucificação. E essa melancolia, essa tristeza, esse sentimento ele foi experimentado na mesma proporção de quem está sofrendo com um luto. Portanto, aqui a gente percebe o quanto Jesus estava tomado aqui por essa série de sentimentos e de angústias que, de alguma forma, iam lhe roubando a vida. A ideia de uma alma que está sendo tomada até a morte, de uma melancolia profunda que toma a pessoa por inteiro. Jesus não estava apenas sentindo a melancolia, mas estava sendo tomado por aquela condição. E se ele não reagisse, ou se não houvesse imediatamente uma reação àquela condição, provavelmente essa melancolia teria tomado o controle da sua própria vida. Essa melancolia teria se tornado protagonista da sua própria vida. Se ele não agisse, controlaria a sua vida e passaria a ser senhora absoluta, talvez, da sua existência. Portanto, quando está diante desses sentimentos, imediatamente ele vai precisar, de alguma forma, reagir a eles. Mas antes de falar da reação de Jesus, eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre a ideia de angústia e de tristeza e essas duas ideias aplicadas à pessoa de Jesus. É importante a gente refletir sobre isso, porque afinal de contas nós assumimos com o passar do tempo uma espécie de discurso religioso que tende, às vezes, em nome de uma fé questionável, tentar negar a ideia do sofrimento, tentar negar a ideia da angústia e da tristeza. Para alguns discursos, chega-se inclusive a questionar a fé quando se instala no coração de um homem ou de uma mulher de Deus, esses sentimentos que são tão próprios à nossa humanidade. Pergunta-se se a pessoa não está em pecado, se não estaria em pecado, se não estaria em alguma falta quando ela é cometida desses tipos de sentimento. Isso acontece às vezes porque nós, de forma bastante equivocada, entendemos ou lemos a fé na Bíblia a partir de uma perspectiva triunfalista, que não condiz com a verdade do Evangelho, que não condiz com a verdade da Escritura.
Na introdução aqui da nossa conversa, da nossa meditação, eu lembrei, por exemplo, do profeta Isaías, que ao se referir ao Messias que viria, já falava desse Messias como sendo esse homem de dores, esse homem que sabia, que saberia bem o que era padecer. Portanto, um discurso de fé que tende a negar a angústia ou a tristeza, ele é um discurso equivocado. Se o seu momento, meu irmão, minha irmã, assim como o meu momento, é também como foi para Jesus, um momento de angústia, um momento de tristeza, tão próprios aos dias que nós estamos vivendo, isso não significa, em hipótese alguma, que lhe falta fé. Isso não significa que, em hipótese alguma, você esteja passando por isso porque a mão de Deus está pesando sobre você ou porque você está vivendo preso a algum tipo de pecado. A angústia e a tristeza não negam a fé. Aliás, a fé genuína, verdadeira, a fé madura, essa fé ela se desenvolve em meio às lutas da vida. É em meio à tristeza e é em meio às angústias da vida que a nossa fé vai sendo regada, vai sendo alimentada, vai se tornando mais madura, vai se tornando mais pronta para os enfrentamentos da vida, não para negá-los, mas para que a gente aprenda a viver por fé diante dos enfrentamentos que são tão comuns à nossa própria natureza e ao contexto que nós estamos vivendo. Então, portanto, a fé é aquilo que nos sustenta em meio aos sofrimentos. A fé não é também uma espécie de porção mágica que nos livra automaticamente do sofrimento. Não basta apenas mais fé para que você, de alguma forma, se livre das condições do seu ser, que são condições de angústia e tristeza. Não, a fé ela tem um papel de nos sustentar em meio às lutas. A fé tem um papel de nos fazer andar por ela, andar pela fé na pessoa de Jesus em meio às lutas, e ela não funciona como porção mágica. Não é fé na fé, não é fé como meio, a fé é aquilo que nos compõe como seres humanos nascidos de novo. Portanto, a tristeza e a dor, se por um lado falam da nossa natureza, elas servem também como uma espécie de composição da nossa própria fé. Por isso não negue ou não se negue as condições de angústia e de dor. Não se negue às condições de tristeza que talvez tomaram conta do teu coração nos últimos dias, porque isso está regando a sua fé, está alimentando a sua fé, está nos levando a viver por fé. Homens e mulheres de Deus andam por fé. E a gente só aprende a andar por fé quando de alguma forma nós somos provados, quando de alguma forma nós somos levados a colocar em xeque a nossa própria consciência, colocar em xeque, às vezes, a nossa própria ideia de fé. Jesus não deixou de ser um homem de fé, não deixou de ser Deus por ter enfrentado as suas lutas e as suas tristezas, não deixou de desenvolver a sua fé, por mais que ele estivesse passando pela angústia ou pela dor. Portanto, meu irmão, nós precisamos, numa atitude de maturidade, aprender a conviver com essas duas situações, homens e mulheres de fé, que caminham pela fé, mas ainda assim são colocados diante das circunstâncias mais adversas da vida. E em meio às circunstâncias mais adversas da vida, podem proclamar a sua fé. Não como um antídoto contra a dor, mas a sua fé como uma possibilidade de viver, de olhar para o alto, apesar da dor e apesar das dificuldades que estão diante de nós. Se a angústia e a tristeza também fazem parte da nossa composição humana, a fé da mesma forma. E nós precisamos desses elementos para que então sejamos homens e mulheres inteiros, íntegros, integrais na sua forma de viver nessa terra. Mas é interessante também pensar na angústia e na tristeza, como falamos de uma angústia e tristeza que não excluem a fé, mas também de uma angústia e tristeza que não excluem a nossa humanidade. Sentimentos e situações adversas fazem parte da nossa, como eu disse, da nossa própria composição. Pessoas se angustiam, pessoas se entristecem. Aliás, negar a angústia é negar a própria humanidade. A falta de angústia revela a nossa indiferença. Não é a angústia que revela, talvez, uma face distorcida da nossa humanidade. É ao contrário. É a falta do angustiar-se diante de um mundo caótico, em crise, que revela, talvez, uma face obscura da nossa humanidade que precisa de conversão. Jesus, diante das várias circunstâncias que enfrentou, ele se permitia a angústia.
ele não a negava em nome da sua humanidade. Ele não a negava em nome da sua divindade. Ele, de alguma forma, sabia que a angústia era um sinal de que ele estava vivo. Era um sinal de que ele se importava. Era um sinal de que ele estava vivendo em amor. Irmãos, a definição, talvez uma das definições mais belas que eu encontro quando eu penso no amor é que amar é concordar com Deus. E diante da angústia, da dor, ele não se colocou numa posição de indiferença, mas porque não era indiferente, ele amava, e porque amava, sofria diante das crises do mundo, do seu tempo. Portanto, o convite para nós é reconhecer a nossa humanidade em meio à angústia. É, de alguma forma, entender o quanto ela faz parte do processo da nossa humanidade e nos permite que a gente se mantenha vivo. É um sinal de que nós estamos vivos. É um sinal de que nós nos importamos. É um sinal de que nós amamos. É um sinal de que nós continuamos concordando com Deus. Porque amar é concordar com Ele. Quem não sente angústia no ano de 2020, possivelmente ou morreu, e alguém esqueceu de avisar, ou está anestesiado, ou se tornou alguém extremamente alienado. Não se conforme, meu irmão e minha irmã. Não se conforme às calamidades dos nossos dias. Não se conforme às dores dos nossos dias. Permita-se, talvez, a esta angústia como um sinal de vitalidade e como um sinal de alguém que se importa. Se importar é amar. Amar é concordar com Deus. E concordar com Deus é um bom testemunho diante dos dilemas que nós estamos vivendo. Mas pessoas normais, gente de carne e osso, também se entristece. Aliás, se você, caminhando na mesma direção aqui da ideia de angústia, se você não experimentou a tristeza nos últimos dias, meu irmão, minha irmã, existe talvez alguma coisa errada. Porque diante de tudo que a gente está enfrentando, se tem algo de natural conosco, com a nossa natureza, com a nossa humanidade, é que a gente se entristeça. Talvez você vai se entristecer, e que bom que se isso acontecer com gente que você nem conhece, mas pelo simples fato de você saber que aquela pessoa está sofrendo. Quantas notícias difíceis nós estamos convivendo nesses dias. Quantas notícias de morte, de gente enlutada, desesperada. E a minha oração sincera por mim e por você é para que nós sejamos como igreja, como povo de Deus, mais sensíveis a tudo isso. E gente que permite-se a tristeza também como um sinal de vida, como um sinal de gente que está viva, de gente que está respirando, como um sinal de gente que sofre com o sofrimento alheio, de gente que se alegra com a alegria, mas também que chora com os que choram. Que essa marca esteja presente também nos nossos dias, meus irmãos, assim como estava em Jesus. Se por um lado Jesus precisava lidar com a sua tristeza e com a sua angústia, para que elas não se tornassem senhoras da sua própria vida, por outro lado ele precisava se permitir a esses sentimentos, porque revelavam a sua fé e não negavam a fé, mas também revelavam a sua humanidade e não negavam a sua humanidade. Que assim seja também, para mim e para você, que a gente aprenda também com esse modelo de Jesus. Isso é muito importante. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque nós estamos vivendo um tempo onde impera entre nós, às vezes, a ideia de uma sociedade da aparência. Tem um autor que eu gosto muito, que se chama Bauman, e ele escreve sobre as características da sociedade no século XXI. E entre essas características ele fala sobre a sociedade da aparência. Pessoas lutando para negar as suas angústias e as suas tristezas, porque às vezes a aparência vale mais do que a verdade. Pessoas lutando às vezes para alimentarem esse hedonismo desenfreado, que é essa busca incessante pelo prazer que tende a negar, como eu disse, qualquer possibilidade de angústia ou de tristeza, como se isso fosse um sinal que manchasse a nossa humanidade. Nós aprendemos com Jesus nessa manhã que a angústia e a tristeza, elas não mancham a nossa humanidade, pelo contrário, elas sinalizam para a ideia de alguém que continua vivo, de alguém que continua se importando, alguém que continua vivendo intensamente a vida que é proposta. A angústia e a tristeza também não negam a fé, mas sinalizam para uma fé verdadeira, madura, assim como o modelo de Jesus Cristo. Em segundo lugar, além de perceber com vocês aqui as condições de Jesus nesse texto, eu quero notar com você também aqui quais foram as reações de Jesus.
como é que ele reagiu diante disso? Se por um lado, nós não negamos as nossas tristezas e as nossas angústias, porque elas porque elas revelam de alguma forma a nossa fé madura e a nossa humanidade, nós também precisamos cuidar para que elas não se tornem, como eu disse, senhoras da nossa existência. E Jesus reage também a essa situação, a essa angústia que ia se instalando, que ia se tornando protagonista da sua própria vida. E existe no versículo 39 4 reações de Jesus que eu quero passar rapidamente com você nessa manhã. A primeira delas é a adoração. Jesus reage à sua dor, ele reage à sua angústia, ele reage à sua tristeza adorando. No versículo 39 diz que quando ele então se coloca na presença de Deus, ou quando ele vai a esse encontro especial, ele se prostra. Toda vez que você, meu irmão, minha irmã, encontrar essa palavra na Bíblia, você está diante de um cenário ou de uma imagem de alguém que está adorando. A ideia de adoração na Bíblia é extremamente ampla. E eu vou trazer para você nessa manhã apenas um dos tantos conceitos que a gente podia meditar nessa manhã. É a ideia de adoração enquanto dependência. Jesus se prostra numa atitude de adoração, que significa imediatamente uma atitude de dependência. É como se fosse aqui uma confissão. É como se ele estivesse dizendo para o Pai: Pai, nessa posição que eu agora me coloco, que é a posição de alguém que se prostra diante da tua presença, eu estou confessando para o Senhor que eu dependo inteiramente de ti. Eu não sei se você já reparou, uma pessoa quando desenvolve um vício, a maneira como a nossa sociedade aprendeu a se referir a essa pessoa é dizendo que ela é dependente. A palavra dependência nos faz pensar em algo que nós precisamos desesperadamente para viver. Fala desse anseio pela vida, daquilo que nós precisamos, daquilo que é mais genuíno para nós, para a nossa própria existência. Jesus entendia que a adoração a Deus é aquilo que ele precisava para continuar vivo. É aquilo que ele precisava para lidar com as questões que haviam se instalado no seu coração e na sua alma. Ele entendia que a reação que ele escolhera para lidar com a sua crise, com a sua dor, ele entendia que essa atitude mais coerente era se dobrar diante do seu Deus, se dobrar diante do seu Pai, confessando a sua dependência dele. Meu irmão, minha irmã, diante dos dias que nós estamos vivendo, assim como a gente aprende aqui com o modelo de Jesus, eu quero convidar você a depender mais de Deus. Eu quero convidar você a se prostrar mais diante desse Deus, confessando diante dele, confessando diante da sua família, confessando diante da sociedade que está à nossa volta, de que nós, diante das dificuldades, nós reagimos adorando. Nós reagimos confessando a nossa total dependência. Quando eu digo para Deus, eu dependo de ti, Senhor, é porque eu já esgotei todas as minhas possibilidades. E esse é um bom sinal. Esgotar as nossas possibilidades, de alguma forma, é se abrir definitivamente para a visitação do Espírito de Deus sobre nós. De alguma forma, definitivamente se prostrar à possibilidade da vida de Deus sendo derramada em nosso favor. Como eu disse, de alguma forma dizer, é tudo que eu preciso para viver. Prostrar-se ao Senhor, ter a adoração como um estilo de vida, é a única chance que eu tenho diante do caos que está instalado à minha volta. Por isso eu te convido, meu irmão, minha irmã, da mesma forma, diante de tudo que nós estamos enfrentando, escolha a adoração. Escolha prostrar-se diante de Deus e confessar diante dele toda a sua dependência. Diga para ele, eu dependo de ti, Senhor. Por isso eu me dobro, por isso eu me prostro diante da tua presença, assim como Jesus fez. Jesus, nesse momento, poderia ter recorrido à ideia de ser Deus, de depender de si mesmo, ou talvez da sua potência de humanidade, ou da pretensa ideia de potência de humanidade, ou ele podia recorrer aqui à sua ideia de divindade. Mas não, ele preferiu confessar a sua total dependência de Deus. Abra mão da sua sede de potência. Abra mão da tua falsa pretensão de dar conta da vida como ela é e como ela está. Opte pela dependência. Se dobre em adoração,
confessando a sua dependência de Deus. Em segundo lugar, aqui também uma reação muito clara aqui no texto. O texto diz que ele se prostrou e orou. Que ideia bonita aqui, a ideia de quietude. Porque, irmãos, nós aprendemos com o tempo que oração é apenas um lugar de busca de favores. Nós aprendemos talvez a tratar Deus como um meio, de alguma forma a lidar com Deus como se ele fosse um ídolo, colocando numa posição de meio para que a gente alcance um determinado fim. Com Jesus não era assim. Ele entendia a oração como um lugar onde ele deveria habitar. E nesse lugar ele buscava, antes do que benefícios próprios, ele buscava um lugar de quietude, um lugar de aquietar o coração. Talvez como o salmista, no Salmo 46, que deixa lá um desafio tão interessante, um imperativo tão rico: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Jesus usava desse expediente da oração para aquietar o seu coração. Normalmente uma alma angustiada é uma alma aflita, que diante da sua aflição não sai por aí fazendo besteira, falando o que não deve, ou agindo de qualquer forma, mas ao contrário disso prefere aquietar-se. Esse talvez seja um dos movimentos mais maduros também da nossa fé. Uma fé que diante das más notícias, diante das dificuldades da vida, antes de qualquer coisa, antes de qualquer atitude, antes de alimentar qualquer pensamento, alguém que se aquieta na presença de Deus, porque sabe quem é Deus. Eu te convido também, meu irmão, minha irmã, nos dias que nós estamos vivendo, a aquietar o seu coração. Experimente buscar um pouco menos as respostas de Deus para experimentar um pouco mais esse lugar de quietude. Experimente, talvez, nesses dias, ao invés de colaborar com a correria dos nossos dias ou com as inquietações dos nossos dias, opte, ao contrário disso, pela quietude do seu coração. Opte para habitar um pouquinho mais o seu próprio coração, a sua própria alma nesses dias, encontrando alguns lugares de silêncio, para que nesses lugares de silêncio você possa ouvir mais a Deus. Eu tenho ouvido histórias de gente que está em quarentena, e eu sei que isso faz parte da nossa condição humana também, mas gente que está o tempo inteiro procurando programas e coisas para fazer, para se ocupar, porque nós temos uma dificuldade extremamente séria com esse lugar de silêncio, esse lugar de quietude, com esse lugar de recolhimento. Irmãos, nós precisamos de almas recolhidas nesses dias, de gente que vá para dentro do seu próprio coração, porque afinal de contas lá também é um dos lugares preferenciais de Deus, de nos visitar, de nos tomar, gente que olha para dentro de si mesmo e encontra lá um lugar de retiro, lugar de aquietar o coração, lugar de aquietar a alma. Jesus não entendia a oração apenas como um lugar de busca de favores, mas ele entendia a oração como um lugar em que nós habitamos, e um lugar que, quando habitamos, conseguimos de alguma forma aquietar o nosso coração. Mas também, além da adoração e da oração, Jesus reage à sua crise, reage a essa angústia e a essa tristeza, buscando a intimidade com Deus. Ah, pastor, de onde é que você tirou isso? Na sequência do versículo, quando ele começa a orar, ele usa uma das expressões mais belas da Bíblia. Ele usa uma das expressões que revelam uma intimidade profunda com Deus. E ele faz isso quando chama Deus de Pai. Ele faz isso quando, de alguma forma, ao estar diante desse Deus, prostrado, em adoração, em dependência, nesse lugar de quietude, nesse lugar de olhar para dentro de si mesmo. Lá então, nesse lugar de intimidade, que é o lugar do quarto, é o lugar da porta fechada, ele então pode dizer: Abba, Pai, Paizinho querido, Pai, revelando aqui uma intimidade profunda, porque afinal de contas, irmãos, não é possível vencer a crise sem a intimidade, sem passar por esse lugar de intimidade. A nossa tendência como humanos é tentar negar a intimidade. A psicologia já provou isso, que a nossa tendência é resistir às relações de intimidade. Porque a intimidade revela a nossa vulnerabilidade e nós temos medo das nossas fraquezas e das nossas vulnerabilidades. Portanto, nós evitamos a intimidade. Nós temos um certo receio da intimidade, porque nós temos medo da aceitação, de não sermos aceitos.
Porque nós temos medo da frustração, de ao nos tornarmos íntimos de alguém, de a gente se frustrar. Mas com Deus não é assim. Ele não é homem para que minta. Em Deus não há frustrações. Em Deus nós podemos encontrar esse lugar de aceitação. Nós podemos desfrutar desse lugar de intimidade, porque nós sabemos que, como Ele mesmo fala de si mesmo, e quando fala dos seus planos, nenhum deles pode ser frustrado. E os planos dele, quando se estendem às relações conosco, também são planos de vida. São planos que não serão frustrados em hipótese alguma. Nós é que achamos às vezes, nós é que nos frustramos, nós é que achamos às vezes que os planos de Deus foram por água abaixo. Mas não, os planos dele não podem ser frustrados, as relações dele não são frustradas. Nós podemos nos derramar diante desse lugar de intimidade, porque seremos aceitos. As pessoas com que você se relaciona podem te rejeitar. As pessoas com que você se relaciona, pode de alguma forma te levarem à amarga experiência da frustração. Mas nesse lugar de intimidade com o Abba, nesse lugar de intimidade com o Paizinho querido, nós podemos ser aceitos da forma que nós somos, da forma que nós estamos. E nesse lugar sermos tratados, sermos acolhidos por Deus. E Jesus, meu irmão, minha irmã, diante da sua dor, diante da sua angústia, diante da sua tristeza, Ele corre para esse lugar de intimidade. E eu queria te convidar também nesses dias a desesperadamente correr para esse lugar de intimidade. Corra para o teu quarto, feche a tua porta. E o Pai que te vê em secreto, que já está lá nesse lugar secreto, vai te acolher. E você não vai experimentar frustração nessa relação. Quando a gente fala desse medo da intimidade, nós lembramos de Adão, por exemplo, que diante do medo ele foge. Diante do medo ele opta pela fuga. Mas nós nos lembramos de Jesus, que diante do medo que também havia tomado o seu coração, ao invés da fuga, ele corre para os braços do Pai. Ele corre para a intimidade. A quarta reação que aparece aqui, meu irmão, minha irmã, é que diante da angústia, da tristeza, Jesus então adora, ora, busca esse lugar de intimidade. Mas ele também, ele consegue encontrar nesse lugar um lugar de realidade e um lugar de verdade. A relação com o Pai abriu para Jesus um espaço de amor em quem a gente pode ser quem a gente é. Jesus pôde ser quem ele era naquele momento. Pôde abrir o seu coração. Pôde falar da verdade que habitava o seu coração sem rodeios. Então ele diz, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Porque a relação, ao tornar-se íntima, como nós vimos aqui, por ser uma relação de adoração, de oração e de intimidade, a gente pode falar daquilo que está angustiando o nosso coração. Nós não precisamos de rodeios. É um discurso religioso que está por aí, que de alguma forma prega essa ideia de que diante de Deus nós temos que ter às vezes a linguagem certa, a linguagem polida, que nós não podemos falar das nossas dores, dos nossos medos, das nossas decepções, das nossas dificuldades. Sim, na presença de Deus, por ser esse lugar de amor, criado pela possibilidade da intimidade, é nesse lugar que nós podemos dizer, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. É claro que existe uma linha bastante tênue aqui entre murmurar e abrir o coração. Nós não encontramos aqui em Jesus a figura de alguém que está murmurando, mas alguém que está abrindo o seu coração, porque encontrou na presença do Pai, nesse lugar de intimidade, um lugar próprio para poder dizer, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Eu quero terminar com você. Depois de pensar na condição de Jesus, angústia e tristeza, depois de pensar nas reações, adoração, oração, intimidade, verdade e realidade, inclusive a ponto de fazer esse pedido tão próprio, tão humano, se possível, passe de mim esse cálice. Eu quero terminar com você também meditando nessa oração que é a oração da liberdade. Depois de passar por todos esses processos, eu encontro em Jesus alguém que está livre, porque é alguém que pode dizer, não seja como eu quero. É alguém que pode dizer diante da crise, alguém que pode dizer diante da angústia, alguém que pode dizer do desejo desenfreado de querer se livrar logo desse lugar de deserto. Alguém que pode dizer, não seja como eu quero, e sim,
como tu queres. Se a angústia o colocava sobre uma cadeia, se a angústia o colocava sobre um lugar de prisão, essa oração o libertava. Oração, por um lado, temida por gente que ainda está presa. Oração, por um lado, temida por gente que ainda é escravo dos seus próprios desejos. Oração ainda temida por gente que é escravo ainda da sua própria vontade. Mas uma oração que, por outro lado, de quem devolve a Deus, guarde isso, meu irmão e minha irmã. Essa é uma frase interessante que o Calvino usava. E a gente que construiu o nosso pensamento também, teológico, doutrinário, que aprendeu a observar e ver o que esse homem dizia sobre o relacionamento com Deus, a gente tem que prestar atenção nisso, porque ele disse assim que essa oração é de quem aprendeu a devolver a Deus o maior dom que o próprio Deus nos concedeu, que é o dom da liberdade. Essa é uma oração de quem está livre. Oração de quem, conforme disse Calvino, de quem devolve a Deus o maior dom que dele recebeu, que é a nossa própria liberdade. Oração da liberdade, oração do desprendimento, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Oração de gente que é livre para dizer, só quem está livre para dizer pode dizer isso, Senhor, seja feita a tua vontade. Porque quem ainda está preso às suas próprias demandas, porque quem ainda está preso às próprias demandas dessa vida que tanto aprisionam, de alguma forma vão ter bastante dificuldade de fazer essa oração com o coração. Podem até fazer com os lábios, mas dificilmente farão com o coração, com as entranhas, com a alma, porque essa oração só é feita por gente que está livre. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, você está livre para dizer, Senhor, não seja como eu quero, mas como tu queres? Você está pronto para fazer essa oração? Deixa eu abrir meu coração com você. Eu tenho muita dificuldade, às vezes, de orar assim. Não é sempre que meu coração pede esse tipo de oração, porque às vezes eu ainda estou numa luta interior, essa que o Paulo falava, o apóstolo, de uma luta interior que se passa aqui dentro ainda, e não são todos os dias que eu consigo orar como Jesus orou. Não são todos os dias que eu consigo dizer, não seja como eu quero, porque eu ainda tenho um caso de amor com os meus desejos, porque eu ainda tenho um caso de amor com as minhas preferências, porque eu ainda tenho um caso de amor com essa ideia, às vezes, insana de olhar a vida a partir das minhas próprias lentes. Jesus estava livre de tudo isso. Portanto, ele podia orar assim. Liberdade que ele tinha, a liberdade que ele tinha para dizer não para Deus, a liberdade que ele tinha para dizer não para Deus, Jesus usou para dizer sim. A tua vontade, Senhor. A tua vontade, Senhor. Aqui mais uma vez eu estou terminando aqui. Mais uma vez a gente compara Jesus e Adão. Jesus é aquele que disse não para si mesmo ao dizer sim para Deus. Que oração, que grito de liberdade. Dizer não para si mesmo para dizer sim para Deus. Adão e Eva, ao contrário, lá no Gênesis, disseram não para Deus ao dizerem sim para si mesmos. Adão disse não para Deus quando disse sim para si mesmo. Nós estamos diante de uma escolha. Nós estamos diante de uma encruzilhada que nos é proposta pela crise que está diante de nós. Nós vamos usar a nossa liberdade para dizer sim para Deus ou para continuar dizendo não. Faça a sua escolha, meu irmão, minha irmã. Diante da crise, você tem a grande oportunidade de dar como Jesus esse grito de liberdade. É um grito de liberdade que talvez não nos livre das crises. Ao dar esse grito de liberdade, Jesus não se livrou da cruz. Mas ao dar esse grito de liberdade, nós encontramos nessa liberdade uma espécie de combustível em forma de descanso para a gente poder passar pelas lutas que estão diante de nós. Que a gente possa aprender como Jesus, ou com Jesus, a dizer, a minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade de Deus. Ou que a gente aprenda a orar como Jesus, na oração do Pai Nosso. Pai, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou que a gente aprenda com Jesus nessa oração. Pai, está difícil. São angústias, são dores, são tristezas. É um cálice e é o cálice da morte que eu tenho que beber. Se possível, passe de mim esse cálice. Mas por ser livre, ele pôde dizer, com todo o seu coração, com toda a sua alma, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Que assim seja, meu irmão, minha irmã, na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Que a gente aprenda com ele, que a gente aprenda com Jesus, que a angústia e a tristeza fazem parte da nossa humanidade, fazem parte da nossa caminhada de fé.
mas que nós podemos reagir a isso, adorando, orando, buscando esse lugar de intimidade, buscando esse lugar de realidade e também buscando essa relação de fé madura a ponto de dizer, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. E que assim a gente possa passar por esse momento difícil e pelos outros que ainda virão, com o mesmo coração, com o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença. Pai, ensina-nos a lidar com as nossas angústias e com as nossas tristezas. Ensina-nos a entender o quanto elas fazem parte da nossa caminhada de fé, o quanto elas também funcionam como uma espécie de composição da nossa própria fé. Ensina-nos também a lidar bem com a nossa angústia e a nossa tristeza, entendendo que fazem parte da nossa humanidade. E se elas estão aqui instaladas, é porque nós continuamos vivos, é porque nós nos importamos, é porque nós amamos, e por isso nos angustiamos, e por isso nos entristecemos, porque temos que conviver, às vezes, com o sofrimento humano, com a dor humana, com o nosso próprio e também das pessoas que nós convivemos. Nos ajude, Senhor. Mas que a nossa angústia, a nossa dor e a nossa tristeza não se tornem senhor e senhora da nossa própria vida. Mas que a gente reaja a essa situação também adorando, dependendo de Ti, orando, buscando esse lugar de quietude, de recolhimento para o coração e para a alma. Que a gente busque também esse lugar de intimidade, que a gente ressignifique a possibilidade de chamá-lo de Pai, de Paizinho querido, desfrutando, portanto, desse lugar de aceitação. Ah, Senhor, nos ajude também a reagirmos às nossas crises, revelando a verdade mais íntima do nosso coração. Essa verdade que pede, às vezes, em circunstâncias difíceis, afasta de nós esse cálice. Mas que também possamos aprender com Jesus, nesse dia, nessa manhã, que diante da crise nós podemos sim fazer a oração da liberdade. Nós podemos, como Jesus, dar esse grito de liberdade, que é o grito pela Tua vontade. Que é o grito que diz, não seja como eu quero, mas seja como Tu queres. Que a nossa liberdade nos leve, Senhor, a esse lugar de maturidade e de desprendimento. Para que então a gente possa enfrentar, sim, os lugares de deserto, os lugares de angústia, os lugares de tristeza. Mas ao dar esse grito de liberdade, a gente enfrenta esses lugares numa posição de gente que descansa na tua soberania, de gente que descansa debaixo do Teu senhorio. Faça essa obra em nós. Que essa narrativa tome a nossa mente, o nosso coração, Senhor, nesse dia, nessa semana e por essa vida, por essa jornada de fé que está diante de nós. Que a Tua palavra permaneça em nós, gere frutos em nós, e que ao lembrarmos dessa história possamos aprender com o modelo de Jesus, que é aquele que fez alguns movimentos em relação à crise, conforme vimos nessa manhã, que são movimentos que nos inspiram e que nos fazem esse mesmo chamado para viver dessa forma também. Guarde a nossa vida, guarde o nosso coração, a nossa família, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Irmãos e irmãs, amém. Como eu acabei de dizer aqui nessa oração, que essa palavra encontre lugar no seu coração, na sua vida, especialmente nesse momento difícil que nós estamos vivendo, tá bom? Nós estamos chegando já ao final do nosso culto, da nossa celebração. Quero desejar a você uma boa semana, um bom domingo, que essa graça maravilhosa de Deus esteja sobre a sua vida, tá bom? Que você continue se cuidando. Lembre-se que se cuidar nesses dias também é sinônimo de testemunho de fé, também sinônimo de testemunho cristão, e nós precisamos dessa postura de gente que se cuida, que se importa consigo mesmo e com as pessoas que estão à sua volta. Continue tendo paciência também. Eu sei que é um tempo difícil, nós sentimos muita saudade aqui das nossas reuniões. Tenha mais um pouco de paciência, Deus está no controle. No tempo certo nós vamos nos reunir todos juntos aqui novamente para celebrarmos o nome do Senhor, desfrutarmos dessa comunhão que é tão própria à família da fé. Enquanto isso não é possível, continue participando dos nossos encontros aí pela internet,
Procure um grupo pequeno também, que tem se reunido de forma também virtual, mas pelo menos lá você pode matar um pouquinho da saudade, pode falar um pouquinho das suas dores, das suas aflições, que você então busque um grupo pequeno para encontrar esse lugar também. Tá bom? Deus abençoe, te guarde, receba nesse momento a bênção do Senhor e o nosso abraço carinhoso. Tá bom? E a graça de Jesus, o nosso Senhor, o amor de Deus, o Pai, e a presença viva, poderosa do Espírito Santo de Deus permaneça sobre a sua vida, hoje e por todo sempre. Amém e amém. Fique agora com mais uma canção do Ministério de Louvor e faça dessa canção também a sua última oração nesse tempo de culto. Deus abençoe. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Vamos cantar mais uma vez? Em teus braços é o meu descanso,
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços